mais uma vez estou aqui. Vamos dar continuidade à nossa aula da semana, da terça-feira. A gente falou nesse terceira unidade, falamos sempre sobre os animais. Falamos sobre os répteis, sobre os anfíbios, certo? Sobre os mamíferos, vamos falar na próxima aula. E hoje vamos falar sobre as aves, certo? Então, nós sabemos que as aves, elas possuem penas, nascem dos ovos, né? Isso por quê? Porque são ovíparos, nascem dos ovos, certo? E apesar delas terem dois pés, né? Chamado de patas, né? Dos pés. E eles são animais que vivem praticamente e voam, né? E voam. Então, para que os filhotes desses animais nasçam das aves, certo? Elas precisam chocar os ovinhos dela, né? Elas precisam chocar os ovinhos dela. Então, como eu falei, o corpo de todas as aves são feitos de penas, tem penas, né? Então, elas têm asas, duas patas, bico e não têm dente. E respiram pelos pulmões. Ao contrário que a gente falou de alguns animais que respiram pelas brânquias, que foram os peixes, né? As aves, elas respiram pelos pulmões. Elas não têm dente e o corpinho dela é feito de penas. Observem também que quando as aves nascem, elas não têm nenhuma pena, né? Então, aquelas peninhas são chamadas de penugem, certo? São chamadas de penugem. Então, as aves são formadas pelas famílias dos vertebrados. Por quê, meus amores? Porque ela tem ossos e também contém a coluna vertebral, não é isso? Então, quando os pássaros nascem, eles nascem com aquelas pelugenzinhas e depois vai a formação, formando o quê? Formando as penas, né? Para que elas possam voar, certo? Então, os pássaros são aves pequenas, e também são de médio e pequeno porte, né? A gente sabe que existe o urubu, existem a águia, certo? Então, essas aves são aves de médio porte e aquelas que são de pequeno porte. Além de tudo, os bicos das aves são pequenos. Mas a gente pode falar na arara, é um bico grande, né? Mas existem diferentes tipos de aves, diferentes de tamanhos, de cor, de forma de bico, né? De patas, não é isso? Então, as aves, elas têm uma classificação diferente. Cada uma existe a sua classificação, certo? Algumas cantam, outras não cantam, né? A gente sabe que existem aves que cantam e existem aves que não cantam, né? Aquelas aves também que falam, como o papagaio, né? Então, como eu falei, cada animal, cada ave, ela tem uma determinação específica. Ou seja, ela tem características diferentes, né? Nem todas são iguais, certo? Já os patos e os cisnes, o que acontece com eles? São aves que passam a maior parte do tempo dentro da água. Por que os cisnes e os patos, eles passam o maior tempo dentro da água? Porque eles vão buscar os alimentos que existem na água, como o quê? Como aquelas larvinhas que existem na água, algumas coisas, uns peixes pequenininhos, né? Ao contrário de outros pássaros que vivem solto, né, na natureza, eles pegam frutos, né? Eles tiram frutos, pegam pólen da flores e levam para outro lugar. Então, eles vão em busca de outras coisas. Então, ao contrário do cisne e do pato, não. Eles estão dentro d'água para realmente... Se você vê um cisne muito tempo dentro d'água, porque ele está procurando alimentação. Ele está buscando o seu alimento, né? E as outras aves não. Elas voam para longe e vão buscar alimentos, vão buscar frutos, sementes para se alimentar. As aves têm um fator muito importante. Elas pegam aquelas sementinhas, né? Por exemplo, se eu tenho um pé de flor diferente, de orquídea, lá do outro lado da rua, e ela pegou aquela sementinha, trouxe um bico, colocou em cima do meu telhado, vai nascer uma orquídea. Então, ela também tem essa função de transportar, né, sementes e plantas e pólen para outros lugares, né? Então, algumas aves não voam, né? Como os pinguins. Os pinguins são aves. O pinguim são aves, né? E quem boa parte do tempo se locomove nadando, o avestruz que se locomove andando é muito veloz. Então, como eu falei, cada ave, ela tem uma determinada característica. O pinguim é uma ave, mas ela não voa. Ela anda ou nada, né? O avestruz, ela também se locomove andando.
E o avestruz é um animal muito rápido. E existem aquelas aves que voam e aquelas que não voam. Ou seja, também tem aquelas aves que voam muito distante e aquelas que voam pouco, não é isso? Então, uma coisa interessante para vocês. As corujas são aves que normalmente saem à noite para caçar. Então, é uma ave que ela não sai durante o dia, mas ela sai à noite para caçar, pois encontra suas presas mesmo no escuro. Por quê? Porque a visão dela é muito melhor no escuro, certo? Então, por isso que ela prefere sair à noite para caçar, certo? Os flamingos podem voar, mas passam a maior parte do tempo na água. É como eu falei, cada ave ela tem uma característica diferente, nenhuma é igual à outra. Uma voa mais, outra voa menos, outras voam pouco, outras não voam, outras cantam, outras não cantam, certo? Então, as aves é uma da família, é um vertebrado, são ovíparos, têm penas, patas e bicos, certo? Algumas vivem na água, outros vivem no solo, algumas cantam, outros não cantam, não é isso? Então, para vocês ficarem bem interessante, Tia vai colocar um videozinho falando, certo? Mais ou menos um pouco das aves para vocês, certo? Beijo no coração. Tchau. Te amo. Beijo em vocês, meus amores.